Então, nesse sentido também, há consequências ontológicas e antropológicas, né? Ou seja, toda a queda dos anjos e toda a interferência angelical na biologia humana, o que isso trouxe na história do homem e também na arqueologia também, né? Ou seja, o que nós podemos achar, né, de registros fósseis dessa era tão antiga, né? Então, a queda angelical e a ruptura da harmonia cósmica, o homem como novo gestor após a queda angelical, ou seja, qual é o papel do homem na história cósmica, né? Por que Deus criou o homem e por que o homem está sendo agora o foco de tudo em termos de criação de Deus, né? Porque nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra espiritual, né? Além da guerra humana, né, que acontece no planeta. E assim por diante. Então, nós vamos agora para o capítulo 5 aqui, só estou fazendo um levantamento aqui para poder conversar um pouco sobre cada situação. O homem como sacerdote cósmico, a imagem de Deus. Então, Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote de toda a criação, mas ele convida o homem para ser sacerdote junto com ele, né? E esse sacerdócio, o que ele significa em termos de criação e em termos de restauração da criação, né? A mediação entre o visível e o invisível. A vocação, a imagem de Deus como vocação ontológica sacerdotal, a mediação entre os mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí nós temos um pouco aí de São Tomás de Aquino para falar um pouco sobre a racionalidade como reflexo do governo divino, né? O homem como liturgia da criação e assim por diante. E aí nós temos aqui uma abordagem específica dentro da teoria do Big Bang, né? Da queda angelical ao Big Bang, ontologia da evolução, ontologia, evolução e intervenção celeste na matéria. Então, uma ontologia da ruptura, a queda angelical como causalidade ontológica, né? E o Big Bang, um evento físico com repercussões metafísicas, certo? Então, essa é uma abordagem que a história convencional não faz e nem a escola ortodoxa, né, faz também, uma abordagem metafísica. A evolução como redenção, intervenções angelicais no curso da matéria, né? Porque o homem é preferido na evolução, né? Porque outros seres e outros animais não foram preferidos nessa evolução. O homem como novo gestor cósmico, novamente. A redenção cósmica, Cristo como eixo ontológico entre o espírito e a matéria. O universo como liturgia, uma nova cosmologia mística. Intervenções angelicais e os saltos de consciência. E assim por diante. Aí nós temos outro capítulo falando das inteligências, né? A criação das inteligências, a imagem da ordem. Então, hoje nós estamos aqui, o homem tentando criar inteligências artificiais, mas Deus criou inteligências angelicais, que são inteligências espirituais, né? Então, como funcionam essas inteligências que regem o mundo, que regem o cosmos, que regem o universo, né? A criação dos anjos e o governo do cosmos. O homem como novo gestor entre a carne e o verbo. A inteligência artificial, né, dentro do aspecto que o homem está se utilizando para gerar uma nova criação, uma criação da criação, né, que o homem já é criação de Deus, né? E qual é a responsabilidade e o mistério que tem atrás disso aí, né? Sobre qual é o nosso futuro, a relação à visão apocalíptica, né? O risco e o destino das novas mentes, né? A liberdade, né? Será que vai haver uma rebelião das máquinas, por exemplo, né? A esperança escatológica da reconciliação final de Deus com toda a sua criação e assim por diante. E aí nós temos um capítulo sobre a redenção cósmica, né, o plano divino, ou seja, como se insere a escatologia e o plano divino dentro de todo o plano metafísico e de todo o plano cosmológico e biológico, né? A
A queda angelical é a separação entre o espírito e a matéria, Cristo como eixo ontológico da redenção, novamente. A redenção cósmica é um novo eixo entre o céu e a terra. Então, o homem, hoje, através da máquina, ele quer se redimir da morte. Mas esse é o caminho de Deus, esse é o caminho certo, isso não vai nos levar a uma destruição, uma esquizofrenia, uma loucura, ou não seria o caso de nós estarmos entendendo que Deus já traçou uma linha de restauração, né? E através de uma consciência mais sensível, né? Você poderá entender esse propósito de Deus na criação, né? Então, temos aí o retorno ao Espírito, ponto ômega, e a Nova Jerusalém. E assim por diante. Então, nós temos aí a trajetória divina. Então, nesse livro, nós tentamos colocar tudo aquilo que a gente sabe da nossa cultura cristã e daquilo que a gente entende como sendo criação, salvação e redenção, e aquilo que a biologia e a cosmologia traz, né, que muitas vezes vive em conflito, né? Porque antes do século XVII, ciência e religião andavam juntos, se bem que ciência não se chamava ciência na época, mas sim filosofia natural, né? E até a palavra ciência e cientista foi cunhada depois. E aí, com o evento do iluminismo, houve uma separação entre a teologia, né, o estudo teológico, e o estudo científico da matéria. E a partir daí houve o materialismo. E o materialismo, ele tem ainda tido força até nesse século, até um pouco mais do século anterior, né, que já estamos no século XXI. Então, nesse campo, o materialismo, né, mutilou a fé das pessoas, né, mutilou a sua visão espiritual, mutilou, né, a capacidade do homem perceber que existe uma realidade espiritual a ser considerada. Eu costumo dizer que assim como o Louis Pasteur abriu os olhos do mundo para o mundo das bactérias e dos micro-organismos, nós precisamos abrir os olhos para a influência do mundo espiritual. Nós estamos vendo aí aparições de seres metafísicos, de seres de outro planeta, esferas que estão vindo de algum outro lugar, né? E qual é a natureza dessas coisas? Que relação elas têm com o mundo espiritual? Então, chegou a hora de nós considerarmos, né, que existe um mundo espiritual nos afetando e que agora ele está interferindo, né? E como é que nós, com o que nós já temos de conhecimento, conseguimos abarcar tudo isso envolvendo essas três teorias, né? A teoria cosmológica, a teoria da evolução e a história bíblica, né? E para fazer isso, nós também recorremos às culturas, onde também a história bíblica tem os seus reflexos nas culturas dos povos, né? E de todas as nações antigas, né? Como o Egito, a Suméria, né? Até a China, né? E América Central aqui também. Então, fazendo o levantamento dessas culturas, nós podemos criar uma linha de raciocínio, né, em que conecta esses pontos todos, ok?